Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu gostaria de levar essa mensagem que nos deixa bem claro de qual é a vontade de Deus para com cada um de nós. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 1, está escrito assim: quem é o maior? E diz assim: e houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse, Jesus lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vocês não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então, havia confusão, contendas entre o povo, perguntando quem era o maior, quem mandava, quem não mandava. E Jesus falou: os reis dominam sobre eles, e os que têm autoridade são chamados de benfeitores. Mas Jesus falou assim: mas vocês que conhecem a verdade, que conhecem a palavra, vocês não agireis dessa forma. Não agireis dessa forma, porque o maior seja igual ao menor, e o que governa como aquele que serve. E diz assim: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Olha só, que coisa gloriosa, meu amigo. A sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou assim: quem é maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? É claro que o que é maior é aquele que está sentado à mesa. Mas ele deixa bem claro: porventura não é aquele que está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Se o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor, se colocou à disposição de nos servir com a sua própria vida, se entregando na cruz por nós, por que nós também, meu amigo e minha amiga, por que nós também não agimos da mesma forma, servindo a Ele com a nossa vida, nos sujeitando a fazer a vontade dEle? E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim, para que comas e bebas a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por tua alma, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus falou para Pedro: Simão Pedro, eis que Satanás pediu a mim para peneirar a tua alma,
E eu roguei ao Pai, Jesus falou, eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, confirma também a teus irmãos, ou seja, fortalece a teus irmãos quando te converteres. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. E disse-lhe, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse, basta. Então, meu amigo, e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então veja só, esse momento, meu amigo e minha amiga, foi um momento no qual o Senhor Jesus, ele temeu. Isso aí é uma reação do ser humano. Há momentos que ele enfrenta, que ele teme, e ele pediu para que Deus, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Que cálice? A hora da crucificação. Mas ele, reconhecendo que não estava ali para fazer a vontade de si próprio, mas a vontade do Pai que tinha o enviado, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Então, meu amigo e minha amiga, o Senhor Jesus, ele passou por um momento tão difícil, que ele chegou, o suor dele chegou a escorrer sangue. E ele falou para os discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação. Vocês estão dormindo? E estando ainda a falar, seguiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele,
e o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste como a um salteador, com espadas e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o, estava sentado ao fogo, pôs-se os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois ele também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus, zombavam dele, ferindo-o e vendando-lhe os olhos, feriam-lhe o rosto e perguntando-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao concílio e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-nos. E replicou-lhes: Se vos disser, não crereis, e também se vos perguntar, não me respondereis, nem soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos logo: Este és tu o Filho de Deus? E ele lhe disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De quem mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Então veja só, meu amigo, Pedro, ele negou o Senhor Jesus porque ele temeu ser morto igual ao Senhor Jesus, crucificado, como foi também os 2 ladrões. Mas por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Quando Pedro foi batizado com o Espírito Santo, que pegaram Pedro e falaram para Pedro assim: Você vai morrer. E Pedro disse assim: Pode me matar, mas me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor. Veja só, meu amigo, quando a pessoa tem o Espírito Santo,
Quando a pessoa é selada pelo Espírito Santo, ela não teme a nada, absolutamente a nada, porque ela tem a certeza de que Deus é com ela, aonde ela estiver, aonde ela for, independentemente da situação, ela crê que Deus é com ela. E Pedro foi sim crucificado, de cabeça para baixo, mas ele não negou. É assim que Deus quer que nós sejamos, meu amigo e minha amiga, cheios do Espírito Santo, cheios da presença dele, cheios do selo do Espírito Santo, para que nós venhamos ter direito ao reino dos céus. Quem tem o Espírito Santo tem o reino de Deus dentro de si. Aquele que tem o Espírito Santo tem a pessoa do Senhor Jesus, que tem o próprio Deus dentro de si. Ele tem sabedoria, tem direção. Deus dá a direção correta, certa, de como ele deve agir, de como ele deve andar, o que ele deve falar. Meu amigo e minha amiga, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.